Olá, ser humano incrível! Você tem o hábito de ler? Se você tem, saiba que você é uma exceção em nosso país. O Brasil, infelizmente, é um dos países que menos pratica a leitura. A nossa população lê menos de 3 livros por ano, algo ridículo porque dá menos de uma página por dia. Apenas para comparar, nossos irmãos argentinos leem em média 12 livros por ano. E não apenas isso, mas a cada esquina do país dos nossos hermanos se pode encontrar uma livraria, bem diferente daqui, onde as poucas que existem estão lutando duramente para conseguir sobreviver, não é mesmo? Não vou entrar nos motivos dessa questão. O vídeo seria de 3 horas somente sobre a péssima qualidade do ensino público básico, a progressão continuada, que é um grande câncer ao método pedagógico, a desigualdade social, que faz com que muitas pessoas sejam excluídas das oportunidades de se desenvolverem, entre outros tantos fatores. Mas é claro também que, se você tem acesso a este vídeo, você tem acesso à internet, a qual mitiga as assimetrias de informação, pelo menos as que te interessam, e propaga o conhecimento a quem quiser e quando quiser. Então, se você ainda não tem o hábito de ler, veja tudo aquilo que você está perdendo e veja no final nossas sugestões de livros. A leitura, com certeza, não teria se disseminado se não fosse pelo advento da imprensa por Johannes Gutenberg em 1455. Até então, os livros apenas se resumiam às poucas edições manuscritas, geralmente em conventos franciscanos ou beneditinos, o que tornava o custo muito alto e a disseminação muito restrita. Além disso, é importante ressaltar que a época moderna tem seu início convencionado pela história do ano de 1453, ano em que os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. A época moderna ficou notadamente conhecida pelas navegações, época na qual você certamente sabe houve o descobrimento do Brasil e entende-se como o início do processo que viria a ser chamado de globalização. É claro que não a globalização tal como a conhecemos hoje em dia, mas se considerarmos como globalização o intercâmbio cultural e econômico entre as nações, é sim nessa época que se iniciou no que teve grande influência a imprensa e a propagação do conhecimento. O fato mais curioso é o de que a globalização da época contemporânea, ou seja, nos dias de hoje, é possivelmente um dos principais fatores para a queda no interesse pela leitura no mundo. Tecnologias como televisores, computadores e celulares têm nos dias de hoje competido pela atenção com os livros e feito as pessoas se esquecerem da sua importância. É óbvio que passar o tempo vendo o que os seus amigos estão fazendo no Instagram ou ainda assistir uma partida de futebol pela televisão são atividades mais fáceis e que exigem menos esforço intelectual. Calma, eu não espero que você simplesmente deixe de fazer essas atividades na sua vida. Se você gosta de fazê-las, continue. Isso até mesmo é saudável para a sua saúde mental. Veja quanto do seu tempo é dispensado com atividades com as quais você não se desenvolve intelectualmente. Diminuindo o tempo que você gasta com essas atividades, digamos, supérfluas, você terá um bom tempo que você poderá empenhar, adivinha onde? Isso mesmo, lendo e se desenvolvendo. Com isso, você estará tendo como benefícios melhora no vocabulário e da aprendizagem. Quanto mais lemos, mais somos expostos a novas palavras e estilos de escritas diferentes. Certamente, com isso, nós nos tornaremos pessoas mais articuladas e aptas a nos expressar com mais riqueza e precisão. Além disso, em diversas situações da nossa vida, em especial no âmbito profissional, nós somos obrigados a escrever conforme o padrão normativo da língua. Sendo assim, quanto mais bagagem de leitura você tiver, pode ter certeza de que será mais fácil se dar bem nesses casos. Até mesmo porque seu processo de aprendizagem será melhorado ao longo do tempo e hoje o que pode ser quase ininteligível, certamente será de fácil compreensão no futuro, desde que você não desista no meio do caminho.
Segundo benefício, desenvolve o senso crítico e a capacidade de persuasão. Além de melhorar o vocabulário, ler é importante para que a pessoa possa ter senso crítico. Talvez este seja o maior privilégio da instrução, saber nos defender de todos os que desejam nos manipular. Assim, uma pessoa que lê regularmente sabe discernir as fontes de informação e não se deixa alienar ou enganar. Pelo contrário, elas se tornam aptas a emitir opiniões de forma crítica e até mesmo têm a maior possibilidade de persuadir as pessoas a fazerem aquilo que elas desejam. Uma pessoa com bons argumentos e bem articulada, coisas que a leitura proporciona, certamente tem armas muito poderosas para fazer os outros comprarem suas ideias. Terceiro benefício: melhora o seu repertório. Como disse o grande Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original, pois é justamente isso o que traz cada livro que lemos, ou seja, uma ideia nova a partir da qual iremos evoluir. Quanto mais você ler, mais repertório irá adquirir, sendo capaz de compreender um espectro cada vez maior de assuntos. Muitas vezes por um investimento razoavelmente baixo ou até mesmo gratuito. Nos casos dos diversos livros formidáveis que já são de domínio público, nós temos ao nosso alcance as obras das pessoas mais geniais que já passaram na Terra, como Aristóteles, Dostoiévski, Machado de Assis, Fernando Pessoa, dentre diversos outros gênios. Da mesma forma que é loucura rasgar dinheiro, também é insanidade em ignorar este tesouro. A importância da leitura é, sobretudo, nos entendermos por meio daqueles que passaram e deixaram estes grandes legados para que pudéssemos desfrutar. Quarto benefício: abertura a novos pontos de vista. Sócrates já dizia: só sei que nada sei. Na verdade, a ignorância é agradável ao mascarar a realidade de que não sabemos, mas o estudo e a apresentação de novas ideias faz revelar o véu sob o qual repousa a infinidade de assuntos os quais desconhecemos. Talvez, erroneamente, você pode considerar, diante disto, que melhor seria então se manter desconhecendo, já que, ao conhecermos, nós acabamos nos frustrando pelo universo infinito do conhecimento. Mas, na verdade, a ignorância é perigosa na medida em que damos o nosso viés de modo unilateral a aspectos sob os quais a realidade pode ser infinitamente mais complexa. O fato de não conhecermos determinado fenômeno em sua inteireza não o torna, no plano concreto, condizente com a nossa perspectiva. Por exemplo, não é porque você não consegue ver a curvatura da Terra, um abraço pessoal da Terra plana, que ela se torna plana por este motivo. Assim, ler é importante para que a gente seja apresentado a novos pontos de vista e consiga compreender melhor as motivações do outro, seja por um aspecto cultural, social ou mesmo individual. Até mesmo para a relação com as pessoas do seu círculo, a leitura será de grande valia. Você desenvolverá ferramentas e contextos para lidar com as mais diversas situações. Como já dizia Aristóteles, expandir a imaginação é o caminho mais adequado para aperfeiçoar a inteligência. Outro benefício: diminui o estresse. A leitura faz com que você desenvolva o seu foco e atenção naturalmente. Em função disso, você será convidado por meio dela a cada vez mais viver o tempo presente, no aqui e agora. Além disso, quando você torna o hábito de leitura algo prazeroso, você naturalmente terá nele uma válvula de escape ao estresse. Agora que você já sabe os benefícios, vamos entender como desenvolver o hábito da leitura. Comece por temas de seu interesse. De nada adianta você adquirir o hábito da leitura por meio de livros cuja leitura não seja prazerosa para você. Assim, se você gosta de futebol, não queira ler livros sobre literatura logo de início. Busque livros sobre a história do seu time do coração e certamente você começará a pegar gosto pela leitura, podendo mais pra frente diversificar os gêneros. Estabeleça um horário para ler. A psicologia comportamental afirma que o hábito se gera pela recorrência das atividades.
Por tal motivo, busque destinar um tempo do seu dia, de preferência ao mesmo horário, para ler nem que seja por 15 ou 30 minutos. Com o tempo, certamente aquilo que demandará um esforço de início acabará se tornando algo inconsciente. Estabeleça uma meta de leitura. Uma vez que você já tenha tornado mecânico o hábito de ler todos os dias, procure estabelecer metas de leitura. Ou seja, defina quantos livros você quer ler por mês. Mais do que isso, procure cada vez se aprofundar mais sobre os assuntos e livros que mais lhe agradariam, participando de fóruns, blogs, grupos, etc. Use a internet, nesse caso, não como uma forma de afastá-lo da leitura, ou seja, uma fonte de distração, mas sim como uma ferramenta para auxiliá-la. Aliás, se você usar a internet como uma aliada em sua prática de leitura, você perceberá nela um potencial formidável. Vamos agora a uma lista de livros que o Clube do Agora sugere a toda e qualquer pessoa. É claro que cada um tem o seu gosto para livros, mas uma vez que você adquirir o hábito da leitura, há livros que você com certeza precisa ler. Confira algumas sugestões de ficção e não ficção que preparamos para você. Livros de ficção: obras de Machado de Assis, obras de Dostoiévski, 1984, George Orwell, Dom Quixote, Miguel de Cervantes, 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uma breve história do tempo, Stephen Hawking. O poder do hábito. A lei do triunfo, Napoleon Hill. Armas da persuasão. E aí, qual livro você mais gostou de ler? Aliás, você gostaria que fizéssemos a análise de algum livro? Deixe também nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever e deixar aquele like para fortalecer o canal. Clique no sininho também para ficar por dentro de nossas atualizações. Carpe diem!